Boa noite a todos. Alguns acho que já me conhecem, porque têm visto que eu tenho vindo para as reuniões. Eu venho de São Carlos, estou morando em Limeira faz 1 ano, e em São Carlos eu frequentava o Centro Espírita do Batuíra, e na parte mediúnica, e também comecei a fazer algumas palestras, quer dizer, não foi assim, não sou uma palestrante número 1, mas eu entendi e adorei os capítulos das parábolas. Fiz outras palestras e, no fim, eu acabei montando um caminho com Jesus, certo? E passando pelas parábolas, pelos seus entendimentos, e que mostram o que Jesus veio fazer na Terra, certo? Passar a palavra dele de uma forma de que ficasse para a eternidade e que fosse interpretada de várias maneiras, dependendo das religiões, e também na parte espiritual. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma prece bem suave para que sejamos protegidos pelas palavras de Jesus e que possamos acompanhar essa palestra com muito amor, entendimento e vontade mesmo de aprender algumas coisas diferentes. Senhor Jesus, Pai amado, esteja conosco durante esta reunião, hoje e sempre. Nos ajude e nos auxilie a trazer a todos a vossa palavra e conseguir realizar algo importante que foi deixado por Jesus, uma obra-prima do grande amor de nosso Pai maior, que a todos ama e que é através do amor que Ele sempre nos exemplifica. Estejam em paz, vamos acalmar nossas almas, não é? Deixá-las respirarem as palavras e conseguir compreender os nossos destinos. Muito obrigada. Bom, aqui nós temos o primeiro slide que fala das palavras, as parábolas de Jesus. E ao mesmo tempo eu tenho um ponto de interrogação aqui que daqui a pouco nós vamos saber de que se trata. Então Jesus chegou até a Terra e começou a trazer as palavras do seu Pai e mostrar os caminhos que nós precisaríamos seguir para chegar até Ele. Longo caminho, caminho curto, caminho mais ou menos, todos os caminhos vão nos levar ao Pai. Porque todos nós sabemos que nós somos criados, nossos espíritos, somos espíritos criados ignorantes, certo? E condenados à perfeição, sem saída, não é? Então, o caminho pode ser mais rápido ou menos rápido, mas um dia todos nós vamos chegar até lá. As parábolas representam um dos mais preciosos métodos de ensino empregado por Jesus, a fim de legar à humanidade ensinamentos dos mais importantes. O mestre tinha consciência de que seus ensinamentos sofreriam impacto das adulterações no decorrer dos séculos, ofuscando-lhes o verdadeiro sentido. Então, a intenção de Jesus era proteger os ensinamentos, deixá-los de forma clara para o pessoal da época, usando fatos reais, para que pudesse seguir por todos os tempos, com várias interpretações, mas jamais poderiam ser modificadas. Utilizando as parábolas, essas adulterações se tornariam mais difíceis, pois nem todos poderiam desvendar as verdades que elas encerram. Mesmo assim, algumas das parábolas são interpretadas das formas mais díspares, pelas teologias terrenas, as quais sempre procuram servir aos seus interesses mais imediatos, pois somente assim procuram dar sustentação aos seus dogmas e amparo às suas estruturas doutrinárias. Então, cada religião ela interpreta de uma forma diferente, ou
adiciona alguma parte da sua própria doutrina. O Espiritismo, que representa o cumprimento da promessa de Jesus sob o advento do Espírito Consolador, é uma doutrina que também busca revelar o sentido das parábolas e de outros ensinamentos evangélicos, o mais próximo possível do que entende ser o pensamento de Jesus Cristo. Portanto, a nossa proposta é compreender as parábolas percorrendo o caminho do entendimento com Jesus. Tudo começa aqui, não é? Aqui tem um homem, né, chegando num caminho que ele abre em dois e ele tem ali a sua bagagem, certo? O homem no sentido genérico, porque nós somos espíritos, não é? Então, podemos chegar aqui como mulher, como homem, e não tem nenhum sentido a generalização. Mas essa é a foto que eu consegui, e é essa que vai nos seguir durante todo o tempo em que nós estivermos estudando as nossas palestras, certo? Então, o que acontece? O homem chega com a sua bagagem, não é? Ele aqui está reencarnando. E a sua bagagem é uma bagagem moral. Ele tem um ponto de partida e tem sempre dois caminhos para cada passo que é dado durante as nossas vidas. Um deles, não é? Aqui é a chegada, e o preparo espiritual nos leva ao verdadeiro reino. Do outro lado, o lado esquerdo, os canhotos que me perdoem, não quer dizer que seja alguma coisa ruim ou nada, mas simplesmente para dividir os dois caminhos. Deste lado aqui, não é? Então nós sofremos as más influências, não é? Porque todo espírito nasce ignorante e vai depender da sua vida para ele seguir por esse caminho ou seguir por isso, aonde aqui é o império dos prazeres. Mas o que vai nos ajudar a sempre a procurar um dos dois caminhos é aquilo que chamamos de livre-arbítrio, o lado dos vícios ou o lado das virtudes. E é esse livre-arbítrio que comanda a nossa natureza. E a bagagem moral, ela é um componente ainda mais importante, porque ela afeta o nosso livre-arbítrio. Porque quanto mais conhecimento na área moral nós tivermos, e mais nós evoluirmos na parte da bagagem moral, mais o nosso livre-arbítrio consegue arbitrar de forma a nos levar a uma outra evolução. Então, nós vamos começar com a primeira parábola, não é? É o episódio número 1, onde eu tenho aqui a parábola dos talentos. Eu vou pedir para minha filha ler, para que vocês possam acompanhar. É muito rápido, é a única parte lida que tem durante toda a palestra. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o seu dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do seu senhor.
O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis, aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Essa é a parábola. E lendo-a, nós falamos, nossa, mas que Deus bravo, não é? Que ele fica mesmo querendo castigar. Porque na época, quando as parábolas foram trazidas por Jesus, essa era a tônica, era o céu, o inferno, não é? Então, quem era bom ia para o céu, quem não era bom ia para o inferno. E esse ranger de dentes e toda essa história era relativa a isso, não é? De que aqueles que não chegassem aonde deveriam chegar, eles iriam para o inferno. Mas nós vamos ver que Deus é justo e é todo amor e indulgente para com seus filhos. Então, essa é a parábola dos talentos, não é? E nós vamos vê-la numa interpretação espiritual, no entender de Rodolfo Caligares. E vou apresentar também, para a gente começar, porque como eles falam em talentos, não é? E falam muito em dinheiro nessa primeira parábola, convém lembrar o que é um talento. Então, aqui nós temos, apesar de um talento poder medir qualquer coisa, quando utilizado sem qualificação, entende-se que se refere à prata, como uma unidade monetária. Talento, moeda, e valia cerca de 6.000 denários. Um denário no mundo romano era quanto recebia um operário por um dia de trabalho. Tinha o mesmo valor da moeda grega, chamada dracma, não é? Que está em Lucas 15, 8, 9, Atos 19, 19. Uma vez que um denário era o pagamento usual para um dia de trabalho, um talento equivalia aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Então vejam vocês que o quanto valia, não é, um talento naquela época e o porquê Jesus utilizou a moeda talento. Diz Caligares: está visto que o Senhor aí é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena. Aí lembrem-se que um talento equivale a 20 anos. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária, nem mesmo de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um. Sempre a gente ouve, né, que ninguém recebe o fardo maior do que aquilo que se pode carregar. Adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas. Caligares já traz aqui a encarnação, que é o que não existia naquela época também, certo?
Os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Todos nós sabemos de alguns, não é? Conhecemos durante nossas vidas. Os que recebem 2 são os destinados às tarefas mais restritas, as de âmbito familiar. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Nota-se aqui a aplicação daquele outro ensino do mestre: muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que recebeu 5 talentos, foram reclamados outros 5. Ao que recebeu 2, outros 2, e ao que recebeu 1, a exigência foi de apenas 1. Os servos fizeram com que os talentos se multiplicassem. Representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram contemplados. O servo que deixou improdutivo talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que lhes chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho problemático ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Notem aqui que Caligares é cartesiano. Então ele pega a parábola e ele já transforma numa forma, não é, da gente entender e o que nós precisamos ter em conta para poder evoluir, mesmo tendo somente 20 anos de trabalho a ser conduzido, 1 denário. Por alguma razão, tá? Aqui está. Nesse terceiro servo, vemos posto em relevo o mau hábito de certos homens, que para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Ele dizia que o patrão teria dado a ele 1, não é? E ao mesmo tempo ele sabia que ele era muito severo, que se ele perdesse esse 1, ele ia ser condenado, né? Alguma coisa desse tipo. E com isso jogava a culpa no próprio doador desse talento, né? Dizendo que nem muitas vezes injustamente nós falamos também: por que Deus faz isso comigo, não é? Então não é Deus, não é? Na verdade somos nós. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quer dizer, pegue aquele talento e distribua, para que eles se acumulem. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as suas virtudes que já possui. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, esse choro e ranger de dentes é a própria consciência. Não é? Pelo menos na nossa visão espiritual, nós sempre temos a nossa consciência. Ela é a que vai sofrer com todo o nosso desleixo. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. E aqui está o nosso homem, voltando à Terra, como vocês viram. Caligares fala muito em reencarnação, não é? Que é o que não tinha naquela época.
Então, nós temos aqui a nossa bagagem espiritual, o caminho, o outro caminho. Novamente, os prazeres e Jesus, não é? O caminho. O ponto de partida, o ponto de chegada, e nós vamos lá. 1 denário, certo? Não fizemos nada com ele. 2 talentos. Já fizemos alguma coisa, né? Conseguimos trazer mais 2 talentos. 5 talentos. Mais 5 talentos. O que isso quer nos dizer? O que tinha 1, ficou com 1. O que tinha 2, foi para 4. O que tinha 5, foi para 5. E o Pai nos fala que no começo é devagar. Nós temos que ir devagar, porque nós ainda estamos aprendendo. Mas chega uma certa hora de que quando nós temos 5 talentos, é a hora de progredir mais depressa. E para progredir mais depressa, nós precisamos da nossa bagagem espiritual sempre aumentando. E tudo isso nos leva à evolução espiritual. E são os talentos, não é? A bagagem espiritual são os talentos. Então, o que acontece? Quando nós recebemos os talentos, é quando nós voltamos para uma próxima encarnação. Então, tudo aquilo que nós construímos até a encarnação anterior são os nossos denários, não é? Que foram somados até conseguirmos os nossos talentos. E cabe a nós utilizarmos da melhor forma possível, que são os aumentos das nossas virtudes e a tirada dos nossos vícios. A bagagem espiritual nada mais é do que os talentos, e ficar parado não vai nos resolver, não é? Se nós recebemos 1 e não fazemos nada com esse 1, que são 20 anos de trabalho, então nós não podemos parar. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Isso é uma verdade, não é? Nós não sabemos. Poderá tardar ainda, ou como poderá ser hoje ou amanhã. Na palestra do Haroldo Dutra, que fez aqui em Limeira, não sei quem estava lá, ele trouxe umas notícias muito tristes para nós, não é? Ele falou lá, vocês se lembram? E as primeiras que ele falou é de que ele fez a palestra da passagem de Jesus desde o seu nascimento até o sacrifício. E durante esse percurso de Jesus na Terra, ele fez muitos milagres, não é verdade? Todos nós sabemos que foram feitos. E a notícia que ele nos trouxe é de que todos esses que receberam os milagres de Jesus morreram. E tinha uma notícia ainda mais triste do que essa. É que Lázaro também morreu. Então, não tem escapatória, não é? A vida é efêmera e nós temos um tanto de vida, né, que nos foi dado com os nossos talentos para que nós possamos fazer o possível para a nossa evolução espiritual enquanto encarnados. Não é? É difícil? É difícil. Não tem como não ser. Mas, à medida que a gente vai se acostumando a fazer o bem, ou aplicar o amor, as coisas vão ficando mais fáceis. E o nosso espírito é domado pelo amor, que é o que nosso Pai nos pede. Que o nosso espírito seja domado pelo amor. Estamos preparados para isso? Temos feito uso dos nossos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Aí está a interpretação espiritual da parábola dos talentos. Faça cada um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Isso fala ainda Rodolfo Caligares. Então, o que acontece? Tem uma amiga minha que sempre fala que a gente nasce com um selo de validade, não é? Então, na hora que o selo expira, acabou. E nós não sabemos.
E quando nós chegamos lá do outro lado, com a nossa bagagem, né? Porque a nossa bagagem já aumentou, pelo fato de termos passado por mais uma encarnação, nós vamos ter que dar conta da nossa administração. Como é que nós administramos esses talentos? Não é para ficar todo mundo nervoso e achando que tem que correr, não é? Porque cada um é cada um. E cada um vai progredir conforme conseguir progredir. Mas o progresso tem que ser o progresso. Diz aos espíritos que nós não voltamos para trás. Concordam comigo? Ninguém volta. A gente só pode andar pouco. Ou pode andar muito. Mas todos nós estamos condenados à perfeição. Portanto, multiplique seus talentos. Então, nós temos os talentos e virtudes, a bagagem moral, e isso é um ciclo, não é? Nós começamos com os talentos e virtudes, né, que nós conquistamos nas encarnações anteriores. Nós aumentamos essa bagagem moral, voltamos com mais talentos e voltamos aqui. E tantas vão ser as voltas, quanto menos a gente progredir. Mas será que a gente quer também que sejam menos as voltas? Provavelmente, muita gente não. Mas porque nós não temos muita ideia do que é lá do outro lado, que deve ser muito bom. E o fim é inevitável, não é? Você sabe, não é? Está apenas adiando o inevitável. Nós temos que chegar lá, não é? Na nossa perfeição. Livre-arbítrio e evolução espiritual, uma coisa leva a outra. Aqui tem a Mafalda, não é? Com uma representação muito interessante. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. A mãe inquilino, que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Certo? Que é exatamente o livre-arbítrio, né? A nossa consciência, não é? De entre fazer o que é certo e o que não é certo. Não é? Então, é muito interessante. E fica a dúvida, como é que nós vamos nos resolver, não é? Pela espiritualidade está aqui, não é? É acreditar na reencarnação. E aí tem o menino falando com o pai ou o avô, fique tranquilo, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade, não é? Quer dizer, nós voltamos, não é? E temos que continuar trabalhando. E trabalhando junto com as adversidades que nós temos na vida, não é? Porque muitas vezes a gente culpa as adversidades. Eu tentei fazer isso, mas não deu. Tenta de novo, tenta de novo. Não é? Mas teve uma palestra de uma médica uma vez que ela falou uma coisa incrível. Falou assim, muitas vezes a gente encontra uma pedra no caminho, a gente tropeça nessa pedra. Mas é incrível que no nosso desenvolvimento espiritual, as pedras que são as adversidades, se você tropeça na pedra, não é? Você vai ter a pedra de volta no seu caminho. Até a hora que você consegue dominar a pedra. Não tem forma, não é? E eu, por exemplo, eu sempre tive várias situações iguais, não é? Repetitivas na vida, de que no fim eu sabia que um dia eu tinha que contorná-la, não é? Não posso dizer se contornei ou não, mas a minha intenção é também contorná-las. E muitas vezes você te pega desprevenido e você vê que a pedra continua te desafiando. Agora, para deixar vocês ainda e eu também mais desesperados, nós vamos aqui fazer só uma continha, né, dos benditos dos talentos. Então, foi dito para nós lá no começo de que um talento significa 20 anos de trabalho. Agora, o que são esses 20 anos de trabalho na concepção espiritual? São 20 anos de trabalho no bem, não é? Então, são 20 anos de trabalho acumulado, não é? Que você tem. Agora,
vamos continuar só mais um pouquinho, para desesperar um pouco mais. Quando nós temos os 2 talentos, né, para poder conseguir mais 2 talentos, como o segundo fez, nós estamos falando em 40 anos, certo? Daqui que já viemos com ele, certo? Mais 40 que nós vamos edificar. Isso dá 80 anos de trabalho. E nos 5 talentos? 5 vezes 20, 100, não é? Então, já fizemos os 100, que são os 5 talentos. Nós chegamos aqui providos de um monte de virtudes, não é? Que, comparando quantos talentos temos. E esses 100 talentos mais 100 talentos vão dar 200 anos de trabalho. Nós estamos falando em 2 séculos de trabalho. Aí fala assim, nossa, mas desde quando que nós estamos reencarnando? Então, quando os espíritos vêm e nos falam, dezenas de vezes, não é? Dezenas, centenas de vezes. Uns voltam mais rápido porque tem que resolver algum problema mais rápido. Outros voltam, não tem um período mais longo, porque tem que ensinar outros que vão chegar aqui, não é? E assim vai. Mas são 200 anos de trabalho. Então, se nós pensarmos que... Vocês já viram alguém, ou ouviram falar de alguém, não é, que praticamente nos apresentou 100 anos de trabalho? São pessoas que praticamente nascem, não é? E morrem velhinhos, né? Lá no fim da vida. E praticam, já nascem bons, não é? Já nascem aqui com os 5 talentos. E eles continuam bons e bons e bons e bons e vivem a sua vida inteira, não é? Só progredindo e só conseguindo dominar os seus últimos vícios, ou muitas vezes somente praticando suas virtudes para ajudar os demais. Essa é a seara de Deus, não é? Não importa quanto tempo, o importante é progredir. Se nós pegarmos uma média de vida de 67, 70 anos, o quanto nós aplicamos no trabalho, não é? O trabalho não é vir na casa espírita, assistir a palestra, voltar para casa, não é? E não modificar os pensamentos, as formas, não é? E praticar o amor, não é? Vencer com o amor, que é isso que Deus Pai nos quer. E outra coisa que tem é a indulgência. Deus é indulgente conosco, porque Ele nos deu a reencarnação para que nós possamos progredir e chegar até Ele. É como nós, pais, não é? Nós somos indulgentes com nossos filhos, não é? Uma vez, no capítulo da indulgência do livro do Evangelho, eu falei assim, nossa, mas eu não pratico nada da indulgência, eu sou muito ruim. Falaram assim, mas você não tem filhos? Eu falei, tenho uma filha. E aí? Você não é indulgente com a sua filha? Nós não somos indulgentes com nossos filhos. Nós queremos prepará-los, mas quando eles erram, o que nós queremos? Que eles consigam aprender com aquilo, consigam ir em diante, e nós perdoamos nossos filhos. E Deus também nos perdoa. E nos dão novas encarnações para o progresso nosso. Então, a parábola dos talentos e das minas, ela fala nos deveres que nos assistem, na multiplicação das virtudes e evolução espiritual. São essas 3 particularidades dessa parábola. E é isso daqui. Os talentos, bagagem, moral e a nossa ascendência. Essa foto que tem aqui é muito interessante, porque você vê o Senhor dando os talentos. Eu conheci a doutrina cardenista em 1990. Eu não nasci em berço espírita, né, em berço kardecista. E entrei no kardecismo já bastante desevoluída, vamos dizer. E é uma verdade isso daqui, não é? Que praticamente existe para mim, não é? Porque a mediunidade não nos deixa duvidar
do que existe do outro lado. Eu até digo, muito mais precioso é quem não tem mediunidade acreditar na reencarnação, acreditar nos espíritos. Porque para os médiuns não tem forma de dizer que não existem. Ou nós estamos esquizofrênicos, não é? E isso não é a verdade. E um pouco antes de eu abraçar a doutrina espírita, eu sonhei com uma situação meio parecida com essa, onde eu estava numa sala, tinha só um banco de madeira nos 3 lados da sala, uma porta. E eu estava vestida como aqueles escravos dos tempos de Cristo, com aquela fraldona, assim, aqueles negócios. E eu estava desesperada, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí entrou uma pessoa lá e falou assim, olha, é hora de você sair daqui. E eu fiquei apavorada. Ela disse, mas como que eu vou sair daqui? Eu não tenho nada. O que eu vou fazer lá fora? O que eu vou encontrar? Como é que eu vou sobreviver lá fora? Não é? Eu estou aqui dentro por muito tempo. Aí ele me falou, não se preocupe, porque assim que você sair na próxima sala, tem os armários. E era todos aqueles quadradinhos, igual tem no supermercado, onde você guarda a sua bolsa. E você vai lá, aqui está a chave, você vai no seu, você abre lá, e lá você vai encontrar com o que você vai sobreviver lá fora. E tinha, dentro desse lugar, um saquinho igual a esse aqui, que me deram, né, que eu peguei, e mais uma série de papéis, uma série de coisas, coloquei nas costas e saí pela porta. Não me pergunta o que aconteceu depois, eu não sei. Mas foi uma evidência muito grande. E eu nem conhecia toda essa história, né, de reencarnação e todas essas coisas que depois vim a aprender. Bom, para fazer toda essa apresentação, eu usei alguns recursos, né? Eu gosto de dizer as parábolas evangélicas de Rodolfo Carigares, a comunidade espírita, né, o site, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e as imagens foram tiradas da web. A ideia é, para as próximas, isso eu convido vocês, porque à medida que a gente vai andando nas parábolas, a gente vai ver as interligações que uma tem com a outra, e o que leva Jesus a buscar os pobres de espírito, né? Aqueles aonde a gente pode semear e sabe que poderá colher. Porque aqueles que já têm a mente pronta, não vai adiantar muito, vai ficar muito mais difícil de modificar. Mas aqueles que estão ávidos pela palavra, são aqueles que realmente são os que vão receber. Então, a ideia é passarmos por todas essas parábolas, e vai ser sempre na segunda quarta-feira do mês. E eu vou ficando melhor cada vez, tá? Hoje estou um pouco nervosa aqui, mas a tendência é a primeira vez que estou na frente de vocês. Então, e já temos marcado aqui o compromisso até a número 9, certo? E depois a gente vai ver as próximas. Provavelmente sejam uma continuidade. E eu agradeceria se vocês estivessem comigo, porque não é só uma palestra, mas acaba sendo um verdadeiro estudo das palavras e da palavra de Jesus. Certo? Só tenho a agradecer. Aqui está o saquinho dos talentos. E chegamos ao fim da nossa palestra. Muito obrigada.